queda no diagnóstico de novos casos do coronavírus e uma diminuição no número de mortes, o Brasil voltou a registrar aumento nos números da doença. Enquanto isso, a Europa já vive a segunda onda. O mundo ultrapassou a marca de 1.200.000 mortos pela Covid-19. Mais uma vez, o epicentro dessa pandemia, a Europa, endureceu as restrições para conter a alta de novos casos. Muitas pessoas já estão falando que estamos vivendo uma segunda onda de Covid. Nós acompanhamos aí nas últimas semanas a Europa, muitos países da Europa voltando para o lockdown, fechando estabelecimentos, fechando fronteiras. Aliás, muitas fronteiras nem voltaram a abrir desde março, quando começou essa questão da pandemia do Covid ao redor do mundo. Aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, passou as eleições, né? Incrivelmente, todo mundo já esperava. Voltamos para a fase amarela, com mais restrições e tudo mais, com um aumento do número de casos de Covid e também de internações. Então, de fato, é um momento delicado e eu acredito sim que estamos vivendo uma segunda onda de contaminação dessa pandemia, desse Covid-19 que tem assolado o mundo. Mas e agora? Será que o Brasil, assim como na Europa, vai voltar para o lockdown? Será que a gente vai voltar a viver aquilo que a gente viveu em março, abril, onde nós estávamos em casa, não tinha estabelecimento aberto, não conseguíamos sair, aumento de número de depressão, casos de violência doméstica até mesmo aumentaram? Será que a gente vai voltar a viver tudo isso? Bom, eu não acredito que a gente volte àquele estado inicial onde a gente fechou tudo, os hospitais lotados, o número de mortes muito elevado. Eu acredito que a sociedade como um todo, não apenas a brasileira, mas globalmente falando, já aprendeu a lidar um pouco melhor com essa questão do vírus e as medidas que nós precisamos fazer para prevenir a contaminação e que aqueles que foram contaminados consigam um tratamento adequado nos hospitais. Nós temos uma luz no fim do túnel. Quarta-feira dessa semana, o Reino Unido acabou de aprovar a primeira vacina no mundo inteiro. Eles foram o primeiro país a aprovar uma vacina que já foi testada. Isso foi feito em tempo recorde. Aqui no Brasil, estima-se que lá em janeiro nós vamos receber os primeiros lotes de vacina e isso com certeza vai nos auxiliar e nos ajudar a lidar com toda essa questão. E é somente com uma vacina efetiva, com a grande massa da população vacinada, que nós conseguiríamos retomar uma normalidade na nossa vida. Mas nós todos estamos falando do novo normal e muitas dessas questões de distanciamento e medidas vão continuar, por mais que a vacina seja implementada na nação, na massa da sociedade. E como que nós cristãos, nós que seguimos a Jesus Cristo, reagimos a tudo isso que estamos passando, essa possível segunda onda que está chegando sobre o planeta? Bom, o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus 11 nós temos a definição do que é fé, que é a certeza das coisas que não se veem e aquelas coisas que nós aguardamos ansiosamente, mesmo que nossos olhos físicos não consigam enxergar isto. Nós temos uma certa luz no fim do túnel, mas nós não temos nossa vista uma solução fácil e rápida para tudo que estamos vivendo. E frente a essa segunda onda, nós continuamos tendo todos os efeitos econômicos e sociais, que pessoas perderam seus empregos, estão com necessidades financeiras e tudo mais. Frente a tudo isso, nós temos que exercitar a nossa fé e confiar em Deus. Por que será que Deus permitiu tudo isso? Bom, eu pessoalmente acredito que foi uma forma de Deus chacoalhar todas as estruturas da sociedade para que a gente parasse a nossa rotina diária, nosso ritmo frenético como sociedade global e a maioria da sociedade voltasse a olhar para as coisas com olhos espirituais. E nós vemos muitas pessoas voltando para Deus ou pela primeira vez se interessando pelas coisas espirituais e divinas. E o que significa viver pela fé nesses tempos tão difíceis? Bom, acima de tudo é confiar em Deus e ter a convicção de que Ele sabe o que está fazendo e de que Ele cuida de nós, apesar da tempestade que nós temos passado ao redor do mundo e também no Brasil. Frente a essa convicção, continuamos vivendo com Deus e olhando para coisas naturais que podem trazer uma solução para tudo isso, como por exemplo a vacina. Eu já fiz um vídeo alguns meses atrás sobre essa vacina e muitas pessoas questionam e ainda continuam questionando se a vacina é a marca da besta. Não, eu não acredito que se enquadra na definição bíblica lá de todas as características que a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre a marca da besta. Eu creio que a vacina vem sim para nos ajudar a resolver essa situação, assim como nós temos vacina para tantas outras doenças que nos ajudaram a combater isso tudo. Eu creio que essa vacina para o Covid vai ser uma solução sim, independente de sermos cristãos ou não. E nós que vivemos pela fé, nós precisamos distinguir duas questões muito específicas na situação que temos vivido: aquilo que controlamos e
e aquilo que está fora do nosso controle. Frente a isso, a gente consegue lidar muito melhor com tudo isso. O que nós podemos controlar? A forma como reagimos a essa pandemia. O que nós temos feito para nos capacitar pessoalmente? Quais os investimentos que nós temos feito na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual, na nossa capacitação? Como que nós temos feito para cuidar das nossas finanças? Quais são os planejamentos que nós podemos fazer para lidar da melhor forma possível com essa pandemia? Como que nós temos tratado a nossa família? Será que nós temos usado esse tempo em que temos todas essas limitações para investir no relacionamento interpessoal dentro da nossa própria família? O quanto temos investido no nosso relacionamento com Deus? Todos esses fatores são questões que nós podemos controlar para que eventualmente, quando nós conseguimos superar essa crise, quem sabe meados do ano que vem a gente vai conseguir ter uma volta, uma certa normalidade, nós saiamos dessa crise, nós saiamos dessa pandemia que nós estamos enfrentando melhores, pessoas melhores, filhos de Deus mais consolidados num relacionamento mais íntimo com Deus, melhores capacitados, mais instruídos, com uma família mais consolidada. Tudo isso nós podemos fazer frente à pandemia. O que nós não podemos controlar? Todo esse cenário, o avanço da doença, as questões políticas, as questões de eleição, mas nós não controlamos o ambiente em que nós estamos. Sendo assim, que a gente continue vivendo pela nossa fé em Deus, confiando nele, fazendo tudo aquilo que está no nosso controle, e isso inclui também as medidas de segurança, máscara, álcool em gel, tudo isso nunca vai ser demais para que a gente possa se proteger, especialmente quando a gente está agora voltando aos cultos presenciais, e que a gente se adapte cada vez melhor para aquilo que nós não controlamos, que é o nosso ambiente, a nossa sociedade e toda essa pandemia que temos enfrentado. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo... Calma, Davi, passa álcool. Bom, enquanto eu me protejo aqui, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com algumas pessoas a mais e ajuda a gente a compartilhar a palavra de Deus. É nóis, um grande abraço.